Diz a palavra de Deus assim, a partir do versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. Capítulo 16, 1 Samuel, versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estrutura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os teus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Todos podem dizer amém? Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos orar agradecendo a leitura da palavra de Deus. Quantos pais desejam participar dessa oração? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler, te louvamos por esse trabalho, por essa obra, te louvamos, ó Deus, por cada serva tua aqui presente nesta manhã, para, ó Senhor, receber mais de ti. Por isso, nessa hora, Senhor, continua falando aos nossos corações. Obrigado pela tua palavra, pela leitura da tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, durante esse ano. Quanta dificuldade nós tivemos e quantas vezes, ó Deus, o inimigo não quis que nós estivéssemos aqui. Talvez lutas se levantaram, ó Deus, para nós não estarmos aqui nesta manhã, mas o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem algo a tratar conosco ainda no dia de hoje. Pela tua misericórdia, Senhor, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Palavra bem conhecida, meus irmãos. Esses dias tenho meditado, refletido um pouco sobre a história de Davi. Eu gosto muito da história desse servo de Deus, porque parece que há um pouquinho de Davi em cada um de nós, ou cada um de nós passamos um pouquinho pelo que Davi passou. E essas coisas acontecem muito na Bíblia, porque cada personagem bíblico parece que somos nós que estamos lá, porque são pessoas normais, são pessoas comuns, são pessoas que têm os seus altos e baixos.
Mas o texto aqui, o livro de 1 Samuel, é um livro extremamente interessante. Eu gosto de estudar esse livro, porque é o livro dos contrastes, é o livro das comparações. Do começo ao fim, o livro de Samuel fala de comparação. Ele compara uma pessoa com outra pessoa, ele compara uma coisa com outra coisa. Por exemplo, no capítulo 1 fala de Ana e de como Ana consagrou seu filho ao Senhor. Já no capítulo mais à frente vai falar de Eli, que era um sacerdote, um homem de Deus, e a forma com que ele tratou os seus filhos diante do Senhor. Ana foi extremamente rígida com Samuel, porque logo pequenininho levou para o templo e deixou lá. Ela entregou mesmo ao Senhor. Eli, por sua vez, não. Ele sabia dos erros dos seus filhos, sabia que seus filhos faziam coisa errada, e coisa muito errada, a ponto da Bíblia o chamarem de filhos de Belial, mas o profeta não tratou os seus filhos com rigidez. Pelo contrário, deixou os seus filhos de uma maneira bem à vontade, que eles faziam o que queriam. Então a Bíblia fala de Ana e do seu comportamento, fala de Eli e do seu comportamento. É talvez o primeiro contraste na Bíblia, e é necessário que os irmãos entendam isso. Depois há um contraste entre Samuel e Eli, porque a Bíblia diz que enquanto Deus não falava mais naquele tempo, já há muito tempo, com Eli, que era sacerdote, a Bíblia diz que o Senhor de madrugada veio e falou com Samuel. E o interessante, irmãos, da história é que Deus faz questão que Eli saiba disso, porque Samuel, muito jovem, não entendia que era o Senhor que estava chamando, ia lá e dizia: o Senhor me chamou, Eli. E Eli: não chamei você não, vá dormir. E depois ele veio de novo, e entendeu Eli pela sua experiência que era o Senhor que estava falando com Samuel. E aí diz: quando chamar novamente, você diga assim, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, mas Deus não falou com Eli. Veja que contraste. E a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra do profeta Samuel jamais caiu por terra, porque Deus não permitiu que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Mas quando Eli, Deus disse: juízo virá sobre a tua casa, por causa de tudo que tu tem feito, e por causa que tu foste conivente com os teus filhos, juízo virá para a tua casa. E veio uma profecia através de um profeta dizendo que viria juízo sobre a casa de Eli. Então veja mais um contraste entre Samuel e Eli. E assim nós encontramos mais uma vez, e talvez seja o principal motivo do livro, um contraste entre Samuel e Saul. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, sobre Samuel e Saul, sobre o contraste entre Samuel e sobre o contraste entre Davi, entre Davi e Saul, tá? Então, a primeira coisa que a Bíblia fala, e eu li para os irmãos, é a chamada de Davi. A Bíblia fala sobre a chamada de Davi. E Davi estava fazendo o que, irmãos, quando foi chamado? Davi estava cuidando de ovelhas. Estava cuidando das ovelhas, estava no campo. E aí já está o primeiro contraste. O que é que Saul estava fazendo quando foi chamado? Vamos ver o que é que Saul estava fazendo. Capítulo de número, abra sua Bíblia em Samuel, deixa sua Bíblia aberta para nós irmos refletindo. Capítulo 9 de 1 Samuel, vai ser tudo de Samuel mesmo, praticamente. Capítulo 9 e o capítulo 16. E nós iremos ler alguns textos. O que é que Samuel estava fazendo o que é que Saul estava fazendo quando ele foi chamado? Versículo 9 diz assim: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afaías, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, e entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía ao todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai à busca das jumentas. Então é nesse momento aqui, irmãos, eu fiz questão de ler, só para não falar, porque a gente poderia falar, e os irmãos sabem que a gente está falando da palavra, mas é melhor a gente ler um pouco. Então veja, Saul estava em busca das
mais à frente, ele chega a uma cidade, e aí ele, já desesperado, sem saber o que fazer, pensando em voltar, aquele servo que estava com ele disse: não, mas nós estamos na cidade do profeta, vamos consultar o profeta. E eles vão consultar o profeta, e sendo que quando eles vão consultar o profeta já sabia de tudo, e Deus já mandou, porque ele ungisse ele dali por diante, e assim o Samuel faz. Então veja, o primeiro contraste: a Bíblia, ela é minuciosa em seus detalhes, e nada está aqui por acaso, é totalmente espiritual. Então veja, no dia que Davi foi chamado, ele estava cuidando de ovelha. No dia que Saul foi chamado, ele estava cuidando de jumento. E o que a Bíblia está querendo dizer desde o começo aqui? Ovelha é animal obediente, jumento é animal que simboliza desobediência. Alguém já ouviu aquela frase que diz assim: rapaz, quando esse jumento empanca, é teimoso, irmão. E tem gente que é assim, quando empanca, só Jesus para tirar aquele homem do lugar, né? Aquela pessoa. É um ditado popular isso. Então, ali já está mostrando, a Bíblia já está fazendo menção àquilo que seria um pouco do caráter de Davi, para aquilo que seria um caráter de Saul. Então, Davi estava cuidando de ovelhas, Saul estava cuidando de jumento. Detalhe, Davi estava cuidando bem ou mal das ovelhas? Bem, porque a Bíblia diz que nenhuma ovelha se perdia, de tal maneira, irmãos, que uma vez veio um urso para matar a ovelha, e Davi matou o urso. Depois veio um leão, e Davi matou o leão. Agora Saul perdeu as ovelhas do pai, irmão. Ele não estava nem aí para a ovelha do pai. Camarada não cuida das ovelhas do pai, imagina cuidar do povo de Deus. Camarada não cuida da casa dele, imagina quem cuida da igreja. Por isso que é requisito, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, falando sobre os requisitos daqueles que cuidam da obra de Deus. E um dos requisitos é que governe bem a sua casa. Não governou, porque diz a Bíblia mais: se ele não cuida da sua casa, imagina da casa do Senhor. Não é verdade, irmão? Então, Saul, ele não estava cuidando do jumento direito. E aí o jumento fugiu. Detalhe, não achou nem o jumento. E o que é que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que Saul nunca foi escolha de Deus, irmãos. Nunca foi. É isso que eu vou mostrar, vou tratar com os irmãos aqui. Que Saul não foi escolha de Deus. Saul foi escolha dos homens. E está bem claro na Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 8 de 1 Samuel. A gente vai falar porque Deus permitiu. Há uma diferença, viu, irmão, da vontade de Deus. Quando falamos da vontade, enquanto os irmãos abrem, eu vou aproveitando aqui, né? A vontade de Deus se divide, irmãos. Existe a vontade perfeita e existe a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que Deus permite e tem coisas que Deus tem vontade e Ele faz, e o céu, a terra, o mundo vire de cabeça para baixo, não importa, mas a minha vontade eu vou fazer. É a vontade soberana de Deus. Mas tem aquela vontade permissiva, mas eu quero, não, mas se você quer. É igual Adão lá no paraíso. O Senhor disse: ó, o caminho é esse, mas ele foi por outro caminho. Agora veja o que diz aqui o capítulo 8 de 1 Samuel. Diz assim, a partir do versículo 1, acompanhe bem atento. É muito simples, a palavra de Deus é simples. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2 diz: e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Agora repare o que diz o versículo 3: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Agora, irmãos, veja o que diz o versículo 4: então todos, viu, irmãos? Não é alguns, não. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe:
tu estás velho, e os teus filhos não andam no teu caminho, constitui-os então rei. Agora veja interessante, vamos ficar aprendendo sobre os filhos de Samuel. Primeiro, eles eram avarentos. Como é que um homem desse tem condições de governar e estar à frente do povo de Deus? Eles iam tomar o lugar de Samuel. Eles eram avarentos. Outra coisa, eles eram corruptos, aceitavam presentes para fazer julgamento. Corruptos e avarentos. E olha os homens que Samuel colocou como juiz. Eu aprendo, sabe, irmãos, rapidamente, abrindo parênteses, a gente vai continuar na questão do reinado. Abrindo parênteses, eu aprendo, irmãos, que há 3 testemunhos sobre Samuel na Bíblia, e é simples, os irmãos conhecem. O primeiro eu já citei, é como profeta, porque Samuel tem tríplice ministério: ele é profeta, ele é sacerdote, ele é juiz. Ele tem 3 funções ali no reino. Então, como profeta, a Bíblia já diz, no capítulo 3, no versículo 19 de 1 Samuel, os irmãos conhecem, diz assim: nenhuma de suas palavras jamais caiu por terra, porque o Senhor não permitiu que elas caíssem. Então a Bíblia dá testemunho de Samuel como profeta, dizendo que como profeta Samuel era um homem impecável. Ele dizia e acontecia, porque ele só falava da parte de Deus, e acabou. Porque tem profetas, eu vou abrindo parênteses, irmão, tem profeta que às vezes até fala a palavra de Deus, mas às vezes acrescenta um pouquinho, sabe, irmão? Eu lembro rapidamente, irmão, mas eu volto de novo, eu abro parênteses, mas eu volto, eu não esqueço não. Então, eu lembro que uma certa feita eu orei mal com a minha esposa, e eu me ajoelhei, e ela se ajoelhou, e a gente orou, e a gente foi para a igreja. E quando chegou lá na igreja, irmãos, a profeta, Deus usou de uma forma tremenda, porque ela foi direto à resposta. Ela nem arrudeou, ela disse assim: Deus está dizendo isso assim, assim. Deus está dizendo isso assim, assim. Aí minha esposa se alegra, mas daqui a pouco ela disse: mas está dizendo assim, assim, assim. Aí a gente chega, deu aquela, sabe, irmão? Mas rapaz, Deus usou tão bem a irmã, só bastava ter ali, pronto. Mas voltando, como profeta, Deus dá testemunho de que Samuel é um profeta inquestionável, indubitável. Há um outro testemunho da palavra de Deus como juiz. No capítulo 8, no versículo 15, a Bíblia vai dizer, vou até ler aqui para os irmãos, 7,15, perdão. Samuel 7,15 vai dizer assim: e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. Isso é um testemunho, irmão. Ele exerceu o seu ministério até o fim. Todos os dias da sua vida Samuel julgou a Israel. Ou seja, isso é um testemunho de alguém que cumpriu a sua missão integralmente. Não ficou pelo meio do caminho, não. Mas há um outro testemunho, e é esse testemunho que vai pesar muito nessas 2 histórias de Samuel e de Davi. Que testemunho é esse? É o testemunho como sacerdote. Como sacerdote, Samuel tinha problemas, e Deus estava ensinando também a Samuel. Primeiro, nós vimos que Samuel ungiu seus filhos indevidamente. Não existe nenhum texto dizendo que Deus mandou Samuel ungir os seus filhos como juiz. Não tem. Tanto é que causou um problema na nação toda, porque nem o povo aceitava, e aí o povo enviou quem? Os anciãos. Os anciãos chegou lá, irmãos, e eles não foram de brincadeira, não. E o ancião em Israel é uma função também que nós às vezes não reconhecemos, mas é uma função tremenda. Os irmãos sabiam que lá no céu a Bíblia fala de 24 anciãos com coroa, glorificando o Senhor. Fala. Então veja, os anciãos foram lá e disseram: Samuel, teus filhos não andam no teu caminho, não. Eles são avarentos, eles vendem sentenças, são corruptos. Tu não conhece esses caras aí, a gente não quer esses caras aí, não. A gente quer que tu coloque agora um rei. Então o motivo do povo pedir um rei foi
foi só esse? Não foi só esse. A própria Bíblia já previa. O problema, irmãos, não era. Primeiro problema que nós temos que entender. Primeira coisa que nós temos que entender. O problema não era sair de um sistema para outro sistema, porque Deus já havia previsto isso. Tudo bem que não era a vontade de Deus, porque quem governava sobre o reino de Israel era o próprio Deus. Quem governava era Deus, através dos seus juízes, ou seja, era Deus que levantava, desde Moisés, que Deus levantou, e Moisés era juiz, desde Josué, que deu continuidade, e Josué também é juiz em Israel, e até o livro de Juízes, que é um período de 400 anos, Deus levanta cada juiz para governar o povo. E quando o juiz desobedecia, Deus levantava outro. Levantou Sansão desobedeceu, Deus levantou outro. E assim o próprio Deus levantava, o próprio Deus abatia, e aquele juiz, Deus mesmo tratava com ele. Era um sistema teocrático, onde Deus governava diretamente através de juízes. Mas aí o povo não quis, primeiro, por causa desse fato, e segundo, porque o povo olhou para as outras nações, viu que as outras nações tinham rei, e aí o povo queria também. O problema, a Bíblia nos mostra, é que não era querer rei, porque a Bíblia já previa isso, como eu disse para os irmãos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 17. E no versículo 14, 17 e 14, diz a Bíblia assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Então Deus já sabia, né? Versículo 15 diz: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher quem? Aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre estranho sobre ti que não seja dos teus irmãos. E aí Deus vem e traz os critérios. Mas Deus já tinha previsto, irmãos, que o povo ia querer um rei. O problema não era querer um rei. O problema era que o Senhor escolhesse o rei. Agora, alguém vai dizer assim: mas Deus não disse que Samuel escolhesse a Saul? Então não foi Deus que escolheu. Deus escolheu como permissão, irmão. Porque o que estava no coração do povo foi o que Deus deu para o povo. O povo queria um rei forte, um rei alto, um rei admirável. Então o que estava no coração do povo, Deus deu ao povo. Tanto é que ainda no capítulo de número 9, veja o que está escrito aqui, a partir... capítulo 8, a partir do versículo 7, diz assim: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então perceba que essa escolha no tempo errado, no momento errado, da maneira errada, Deus estava dizendo que era uma rejeição ao próprio Deus. Porém, o próprio Deus estava dizendo assim: ouve a voz do povo e dá o que o povo quer. Mas Deus não estava dizendo que era o que ele
no capítulo de número 13, quando há o confronto entre uma guerra entre os israelitas e os filisteus, a Bíblia diz que Deus manda que Samuel fizesse um sacrifício, e a Bíblia diz que 7 dias depois, Samuel iria, fazer o sacrifício. E o que é que Saul faz? Justamente às vésperas da guerra, do confronto, Deus exige aquele sacrifício. Veja o que diz no capítulo 13, no versículo 8. Diz assim: e esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Capítulo 9, versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um homem, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Vê o que é que ele diz? Vendo que os filisteus vinham para a guerra, o povo estava se alvoroçando, eu forcei-me e ofereci sacrifício. Eu fui obrigado a oferecer sacrifício. Aí a Bíblia diz: Samuel repreende: tu poderias ter confirmado o reino sobre ti agora. Mas vê o que é que acontece no versículo mais adiante. Veja o que acontece no versículo mais adiante, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu. Saul era segundo o coração de Deus, irmão? Não, porque a Bíblia está dizendo: agora o Senhor buscará um homem segundo o seu coração. Ou seja, Deus aceitou um homem segundo o coração dos homens, mas agora Deus está dizendo: eu buscarei um homem segundo o meu coração. Então aqui o contraste aqui é muito simples. Saul é uma escolha do povo, dos homens, mas Davi é um homem escolhido pelo coração de Deus. Agora veja, irmãos, o que diz o capítulo 16, entrando, depois dessa introdução, porque é muito fácil chegar e dizer assim: olha, Saul não foi um rei escolhido por Deus, foi um rei escolhido pelos homens, e Deus só permitiu, e às vezes os irmãos ficam: onde é que está isso na Bíblia? Isso é a invenção do irmão que está falando, porque a Bíblia diz que foi Samuel que ungiu a Saul, e a Bíblia diz que foi Deus que mostrou Saul a Samuel, e é verdade, irmãos, e Deus, mas é uma vontade permissiva, e a Bíblia deixa isso claro, porque a Bíblia diz que Deus disse para Saul: o Senhor buscará um homem segundo o seu coração. Então está tudo muito claro. Agora veja o que diz, versículo 1 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena ou dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e enviarei a Jezeel belemita, porquanto dentre os filhos me tenho provido de um rei. Então vejam só, Deus já tinha rejeitado a Saul, mas Samuel ainda tinha pena de Saul. A primeira coisa que eu aprendo, irmão, depois dessa introdução, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Saul estava no coração de Samuel. Davi não estava no coração de Samuel. E a Bíblia mostra isso, porque a Bíblia diz que quando ele vê o irmão mais velho de Davi, a Bíblia diz: certamente estou perante o ungido do Senhor. Porque ele era acostumado com Saul. Aquele irmão de Davi era um irmão grande, assim como Saul. Aquele irmão de Davi era um tipo de protótipo de Saul, porque Samuel sempre tinha Saul no seu coração. Prova disso, desde a sua chamada. A Bíblia diz, não vou ler mais por causa da hora, até pensei que estava bem cedo ainda, mas fui embora. Então olha só, primeira coisa interessante
na cabeceira da mesa e outro na outra cabeceira, o servo de Saul. E a Bíblia diz que ele chama o cozinheiro e diz assim: traz aquela comida especial. E ele traz a comida especial. E depois ele diz assim: pega aquela porção especial e dá para Saul. E ele dá aquela porção especial para Saul e diz assim: come aquilo que foi preparado para ti. Então veja que esse homem, o Samuel, tinha no coração de Saul desde o começo. Desde o começo ele se agradou de Saul. O interessante é que mais à frente o Senhor orienta a Samuel e diz assim: manda que o servo vá mais à frente e depois unge a Saul. E ele manda que o servo vá mais à frente e depois ele chega e pega o azeite e unge a Saul. Mas antes, ou durante a unção, em algum dado momento, a Bíblia vai dizer que ele o beija no rosto. Então veja que carinho, irmão. Ele não só unge, ele beija no rosto. E Davi? A Bíblia diz que ele olha os irmãos, não é os irmãos de Davi. Primeira repreensão de Deus a Samuel: eu não vejo como os homens veem. Samuel, eu não vejo do jeito que tu vê. Eu olho para o coração, tu estás olhando o exterior. Aí a Bíblia diz que daqui a pouco ele pergunta a Jessé: Jessé, ainda resta um dos teus filhos? Aí Jessé diz: o mais moço que está no campo a trabalhar cuidando das ovelhas. E ele diz assim: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos antes que ele venha. E aí, interessante, irmãos, essa cena é interessante, porque só tinha Davi, não tinha mais ninguém, só restava Davi. Ele disse que não se assentaria, ele estava pronto para ungir. A missão dele era muito simples, porque Deus disse assim: vá até a casa de Jessé e unge aquele a quem eu te mandar. A missão era simples, a missão era fácil, é só ir lá. E quando eu disser unge, tu unge. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Quando a Bíblia diz que Davi entrou, ele permaneceu sentado. Observe, só tinha Davi e ele fica sentado. E a Bíblia diz que quando foi o irmão mais velho de Davi, ele se levantou para ungir, tomou a iniciativa.
Só chegou ali porque eu coloquei. Se não fosse eu, não é isso que a palavra de Deus diz. Porque todas quantas forem as promessas de Deus, nele ao amém, ainda que Samuel queira, ainda que Samuel veja, ainda que Samuel não veja, ainda que Samuel tenha a percepção que ele quiser ter, mas se Deus escolher, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Ele abre mar, ele fecha mar, ele abre cova, ele fecha cova, ele coloca a gente de cova, ele muda a gente de um lugar para o outro, ele faz o que ele quiser para cumprir a sua vontade, porque dentro da sua vontade não existe impossível. Às vezes a gente confunde, irmão, tem que ser rápido. Às vezes a gente confunde. Lucas 1,37 é muito citado por nós, né? Para Deus não há. Às vezes nós confundimos. Porque para Deus não é impossível dentro da sua vontade. É isso que a Bíblia diz. Quando eu penso que Deus é onipotente, que Ele pode todas as coisas, Ele pode todas as coisas que estão à sua vontade. Por que Deus não pega? Quer ver uma coisa que é impossível para Deus? Que Deus veja um Deus além dele, é impossível. Quer ver uma coisa que seja impossível para Deus? Que um propósito dele não se cumpra, isso também é impossível. Então não existe nada impossível para Deus dentro da sua vontade. O que Ele quer, Ele faz. O que Ele quer, Ele realiza. Irmão, mas a visão de Samuel é outra. O problema de Samuel e a visão dele, porque os planos de Deus vai se cumprir, mesmo que Deus tenha que dobrar a Samuel, não importa, Deus dobra. Pensa que Samuel queria ungir a Davi, irmão? Queria não. A Bíblia diz que Davi entrou, só tinha Davi, os irmãos já passou, o próprio pai não queria, porque a Bíblia diz que Jessé não chama Davi, e a ordem é muito clara, a ordem do profeta, o profeta que não falhou em momento algum, o homem que como profeta não falhou em momento algum. O Samuel disse para Jessé: chama os teus filhos para o sacrifício. E Davi era filho, e ele não chamou. Então Davi também não estava no coração de Jessé. E a prova disso é que quando Samuel diz assim: olha, Jessé, acabaram os teus filhos? Ele disse: não, ainda resta mais moço que está a apacentar as ovelhas. Ora, Samuel não perguntou o que ele estava fazendo, mas ele sentiu a necessidade de justificar a sua falha, de justificar o seu erro, de justificar a sua desobediência. Não, ele só está lá porque ele está cuidando da ovelha. E Jessé diz, o profeta diz assim, o profeta que era aperfeiçoado na profecia diz assim: nós não nos assentaremos enquanto esse homem não chegar aqui. Ali era o profeta falando. Como o profeta Samuel era rígido, como o profeta Samuel era duro, Samuel disse na cara de Jessé: se você tivesse obedecido a Deus, Deus teria confirmado o teu reino. Mas agora, porque você desobedeceu, o reino foi rasgado de ti e será dado a outro, segundo o coração de Deus. Como profeta, Samuel era homem aperfeiçoado, mas como sacerdote, Samuel ainda precisava aprender alguma coisa, porque como sacerdote, quando aquele último filho, não faltava mais ninguém, e já tinha provado, já tinha mostrado, quando aquele filho entra, qual é a atitude de Samuel? Nenhuma. Ele estava sentado e permaneceu sentado, e se o Senhor tivesse dado a ordem para ele, ele estava sentado até hoje. Mas Deus não está sujeito a Samuel, e Deus não está sujeito a homem algum. Aí Deus diz assim: olha, esse é meu escolhido, esse está nos meus planos, esse está nos meus propósitos, levanta e unge ele. E o sacerdote teve que aprender naquele dia que Deus não olha segundo as aparências, que Deus olha segundo o coração. Deus olha a tua intenção, só Deus conhece o teu coração. Talvez alguém queira que você faça uma coisa e só Deus sabe a tua intenção. Mas Deus conhece o teu coração. Deus não olha o que você faz, Deus não olha o que você deixa de fazer, Deus olha a intenção do teu coração. Porque se você fizer para aparecer, a Bíblia diz que o Senhor Jesus já ensinou que o seu galardão você já recebeu. Você não vai receber galardão nenhum se você faz alguma coisa por causa de alguém. Não tem galardão para você não, irmão. Eu vou fazer para a presbítero ver que eu sou lutando aqui. Eu já recebi meu galardão. E Deus já me reprovou há muito tempo, porque a Bíblia diz que você está agindo como um fariseu e como um publicano você está agindo
religioso. Mas quando você faz, o homem vendo, o homem não vendo, o presbítero não está aqui não, mas eu varro do mesmo jeito, a dirigente não está aqui não, mas eu limpo do mesmo jeito, não sei quem não está aqui não, mas eu faço do mesmo jeito, porque eu estou fazendo para o Senhor e não para o homem. Nesse momento a recompensa, nesse momento a galardão, nesse momento o agrado da parte de Deus, dizendo, Ele está fazendo para mim. Aprenda na sua caminhada cristã que você não vai chegar a algum lugar a não ser que seja pela mão de Deus, porque se você chegar pela mão de outra pessoa, lamento dizer, isso não trará para você a bênção da parte de Deus. Se eu chegar em algum lugar porque o presbítero Ivanildo me colocou, porque ele gosta de mim, porque eu tenho amizade com ele, porque não sei o que, porque não sei o que, eu não cheguei a lugar nenhum. Mas se Deus tocar no coração dele e dizer, não, eu escolhi ele, coloque, é da minha vontade, aí eu estou cumprindo o meu propósito diante de Deus. A minha oração, irmãos, é, Senhor, não deixe que eu chegue a nenhum lugar que o Senhor não queira que eu chegue. E eu não quero. Nenhum lugar que o meu Deus não quer que eu chegue, eu não quero chegar nesse lugar, porque eu só vou ser uma pedra de tropeço, eu só vou atrapalhar, eu só vou causar problema. Eu prefiro, irmão, ser um irmão abençoado do que qualquer cargo no mundo que seja só a misericórdia. Porque tem aqueles irmãos que faz a obra e todo mundo vai dizer, aquele irmão é uma bênção, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Eu prefiro ser um irmão abençoado do que qualquer cargo só a misericórdia. Porque às vezes alguém olha o cargo do outro assim, eita, aí cita o cargo assim, aquele ali só a misericórdia. Que Deus me ajude a ser um irmão abençoado. Aquele irmão que as pessoas olham assim, aquele irmão não pensa. Eu louvo a Deus pela vida dele. Eu prefiro isso. E nessa tarde nós saímos daqui com uma certeza. O mais importante não é estar no coração de Samuel. O mais importante é estar no coração de Deus. O mais importante não é estar nos planos de Samuel. O mais importante é estar nos planos de Deus. Que Deus abençoe.